Eu vou nesse vídeo repercutir uma reportagem do Estadão que comenta a crise institucional no Brasil, Executivo, Judiciário, Congresso Nacional. Em um dado momento dessa reportagem, um jurista comenta uma interação que ele teve com o ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele fez duas perguntas e recebeu duas respostas típicas de um juiz, típicas de um magistrado, daquele cidadão, daquele funcionário público que não é político, que não é popstar, que não é celebridade, apenas um cumpridor contumaz da Constituição do seu país. E é sobre isso que eu quero explorar com vocês neste vídeo, porque eu acho que, entre outras coisas, este é um dos motivos dessa crise institucional que a gente vive no Brasil. Ou seja, de juízes, de magistrados que têm um comportamento incompatível com o cargo, a partir do momento que dão inúmeras entrevistas, comentam fora dos autos, inclusive dão palpites políticos, coisa que, pelo visto, não existe nos Estados Unidos e muito provavelmente em todas as outras democracias no mundo. Então eu trago aqui essa reportagem do Estadão, que a manchete já é bem interessante, fala o seguinte: polarização e crise institucional. Como Executivo, Congresso e STF alimentam a radicalização. Aqui eu não vou repercutir toda a matéria, porque o intuito aqui não é fazer um vídeo longo. Eu queria realmente pegar o ponto que, de fato, me chamou muita atenção e como eu não sou especialista no direito, eu realmente tenho essa impressão de que magistrados mundo afora são muito mais discretos. E aqui esse jurista vai escancarar que, de fato, lá fora é como a gente imagina. Magistrados se manifestam nos autos. Magistrados não têm um viés político, ou pelo menos não demonstram, não escancaram, não dão entrevistas, são muito mais reservados. Então aqui eu vou direto nesse ponto da matéria para explorar com vocês, porque realmente eu acho que aqui é um dos nossos maiores problemas atuais. Deixa eu descer mais um pouco aqui. Aqui, ó. Aqui, nesse trecho, eu falo o seguinte, ó. O contraste entre essa nova realidade e a postura de outras Supremas Cortes, mundo afora, ficou evidente para o jurista Oscar Vilhena, durante uma mesa de debate nos Estados Unidos, diante de uma ministra da Suprema Corte americana, séria, quase inacessível, Vilhena arriscou uma pergunta sobre a aplicação de pena de morte para adolescentes naquele país. A resposta veio direta, acompanhada de um olhar firme. Aspas para a magistrada da Suprema Corte dos Estados Unidos. Não posso responder. Teremos de enfrentar esse caso em breve. Aí ele tentou outra pergunta. Ele tentou outro tema, talvez o aborto, já amplamente debatido e decidido, imaginou. Mas a juíza manteve a frieza. Aspas para ela. Isso também não preciso responder. A Suprema Corte já decidiu. Olha a diferença. Aqui, nitidamente, um perfil muito mais discreto, não querendo ser celebridade, não querendo dar posição política, não querendo opinar sobre nada. Porque na questão dessa última pergunta, que envolveu o aborto, se essa pessoa quer saber, né, no caso, esse interlocutor com a ministra, esse brasileiro, pô, já é uma decisão pública do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Não precisa do magistrado ficar se manifestando. Mas olha a preocupação, o zelo, né, com a serenidade, com a descrição, né, com a seriedade do cargo. Isso eu sinto muita falta no Brasil. Não estou generalizando, mas vários ministros eu acho que nesse quesito deixa muito a desejar. E aqui o que diz, né, esse nosso jurista? O que poderia ser apenas uma anedota contado pelo jurista ao Estadão, carrega, na verdade, um simbolismo poderoso. Para Vilhena, que é um jurista, esse deveria ser o modelo de conduta dos ministros do Supremo. Manterem-se o mais restrito possível aos processos, distante dos holofotes, de eventos corporativos e do embate no varejo político. Além disso, ele cita a necessidade de um código de conduta mais transparente. Mas aí a dúvida que eu fico é o seguinte: será que se existir esse código de conduta, ele será respeitado? Porque tem pessoas que se sentem acima de tudo, inclusive da Constituição, é a impressão que a gente fica. Então, não basta existir, ele tem que ser cumprido, né? E aí eu fico pensando, será que em existindo seria cumprido? Deus queira que sim, mas eu confesso que eu fico na dúvida. Aspas, perdeu-se a cerimônia, uma certa liturgia ao cargo.
Isso gera desconfiança e prejudica a imagem da corte como uma instituição imparcial e técnica, o que aumenta o tensionamento e a polarização. O Supremo precisa repensar o seu papel, alerta Oscar Vilhena, que é esse jurista aqui que deu a entrevista para o Estadão. E agora eu vou dar um play aqui para vocês nesse vídeo curto de 1 minuto, tá, dessa entrevista que ele deu por Estadão, o Oscar Vilhena. Então vamos ver ele falando. Todo mundo sempre teve relações muito próximas, mas existia uma percepção de que o presidente da corte falava em nome da corte com a mídia, né? E isso foi mudando, e eu acho que essa mudança foi decorrência de uma série de comportamentos de alguns ministros, né? E também da TV Justiça, onde os ministros passaram a prestar contas do seu comportamento, alguns para a sociedade, o que é muito bom, outros para o grupo político para quem eles estavam prestando contas. Então, eu acho que sim, houve eu gosto de usar essa expressão, perdeu-se a cerimônia, né? Quer dizer, uma certa liturgia do cargo. Por quê? Porque você espera que o juiz seja imparcial. Se o juiz, eu sei que o juiz é um ser humano, ele tem paixões, ele tem ideologia, ele tem convicções, nenhum de nós jamais será tão imparcial. Mas quando eu não me comporto dessa maneira, eu gero um problema de confiança. Pois é, então percebo que do ponto de vista dele, o que também colaborou para essa mudança de comportamento de alguns ministros foi a TV Justiça, que, assim, a gente pode encarar de duas formas, estou falando enquanto um leigo, enquanto cidadão comum, né? Tudo bem, em princípio, aumentaria essa transparência, mas em contrapartida, que nem ele falou, é um meio de magistrados se pronunciarem para a sociedade, o que é bom, mas também dele, digamos, mostrar para o grupo político, talvez aquele grupo que o indicou, ou não necessariamente o que indicou para o cargo, mas para aquele grupo que ele tem mais afinidade, é como se ele estivesse dando uma resposta, uma satisfação. Isso pode acontecer. Então a TV Justiça pode não ser tão boa assim em princípio, porque a transparência pode ter esse lado ruim, esse efeito colateral de um ministro prestar contas a um grupo político, a uma certa ideologia. Eu acho que isso realmente pode acontecer e pode, de repente, contaminar alguns magistrados. E para finalizar, no próximo parágrafo fala o seguinte, ó: para reduzir tensões e mitigar a polarização, o pesquisador e jurista Tiago Werneck defende que os ministros do Supremo adotem uma postura mais autocontida e restritiva no exercício de suas prerrogativas constitucionais, limitando-se a decisões individuais, estabelecendo critérios mais objetivos para a definição da pauta de julgamentos e, acima de tudo, garantindo que a Corte não apenas atue com imparcialidade, mas também transmita isso para a sociedade. Aspas. Se o STF continuar sendo visto como um ator político, em vez de um guardião constitucional, a polarização só se aprofundará. E aqui eu concordo totalmente com ele. O Supremo precisa dar um passo para trás e retomar a sua função de árbitro institucional, analisa. Então vamos dar um play aqui nas falas do Diego Werneck. Beleza, esse é o sistema que a gente quer criar. Eu acho que isso é uma coisa que foi construída ao longo do tempo, a partir de 88. E os poderes individuais, a mesma coisa. Eu acho que um tribunal, eles se reduziram nos últimos anos, é verdade, mas eu acho que eles ainda estão firmes e fortes. E a existência desses poderes individuais faz com que, às vezes, uma posição minoritária no tribunal, talvez mais radical, mais interventiva num dado momento, ela não só possa ocorrer sem maioria, mas ela vai ser percebida como sendo mais politizada, a meu ver, como sendo uma coisa que depende mais das preferências desse ou daquele ministro, e não do que seria, né, a posição institucional do tribunal. É isso, pessoal. Então, assim, eu quis repercutir isso com vocês, porque o que eu realmente queria mostrar há algum tempo são evidências de que ministros, magistrados de Supremas Cortes mundo afora
tem um perfil diferente do brasileiro. E aqui o Vilhena trouxe um exemplo e falou, ó, os nossos magistrados deveriam seguir esse comportamento. E eu acho que, de fato, isso ajudaria a pacificar o país. Porque o judiciário tem que ser um poder técnico, não ideológico. E a partir do momento que ele entra no jogo político, nas pautas políticas, e nitidamente você percebe uma tendência, um favorecimento para um determinado espectro político por parte de alguns magistrados, o jogo democrático já está desequilibrado. Porque o judiciário tem muito poder. Ele pode colocar em cana uma pessoa, pode tirar uma pessoa do debate político, justa ou injustamente. É muito poder que eles têm. Então não basta ser justo, não basta ser imparcial, precisa parecer ser justo e imparcial. Eu acho que hoje, boa parte da sociedade brasileira já não percebe mais isso. Então, aqui são críticas no sentido de realmente melhorar o nosso judiciário. O STF é uma instituição ultra mega necessária, porque ela que vai garantir o cumprimento irrestrito das leis e da Constituição. É um tribunal que tem que ser escravo das leis do Brasil, para garantir que todos os demais cidadãos cumpram o arcabouço legal brasileiro. Então precisa ser escravo e precisa ter sim essa postura, na minha opinião, sou leigo, não sou do direito, mas uma postura discreta. Um juiz tem que falar apenas nos autos, evitar ao máximo entrevista. E quando houver uma entrevista, que nem no caso dessa magistrada dos Estados Unidos, a resposta é curta e grossa. Nada mais do que isso. Descrição do cargo. É o meu ponto de vista. Coloque nos comentários o que vocês acharam dessa informação, né, dessas opiniões que eu trouxe aqui, desse pesquisador e também desse jurista, Oscar Vilhena, acerca da questão da postura dos ministros. Coloque também nos comentários se vocês concordam com as minhas observações. Caso não concorde, deixe nos comentários o porquê. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem e deixem também o like. O like é muito importante, de fato, ele ajuda na divulgação do vídeo, a ampliar o alcance do conteúdo. E se gostaram, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente sair da bolha. Os convido também a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, está o meu username e vocês me encontram em todas as plataformas desta forma. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.